Oi, oi, bonitos! Eu sou o Luan Pofo e hoje a gente vai falar sobre coisas que eu gostaria de saber antes de ter me mudado para São Paulo, enquanto eu faço o meu almoço. Não crie muita expectativa, gente, que eu não sou nada cozinheiro. A melhor coisa que eu faço na comida é, sei lá, uma panqueca de banana, uma coisa realmente muito simples. Então, assim, esse é o nível da minha coisa. Vamos lá, tô fazendo 2 anos oficialmente morando aqui em São Paulo e hoje a minha percepção de estar aqui, morar aqui, é muito diferente da que eu tinha de quando eu cheguei e da que eu tinha antes de morar aqui. Talvez muitos de vocês tenham vontade de vir para São Paulo para morar, para trabalhar, para conquistar as coisas, porque acham que é esse lugar incrível onde as coisas acontecem, mas sempre tem um outro lado da história, né, gente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre o meu almoço tem que comer arroz, feijão e alguma carne. Aí hoje eu acho que eu vou comer, pode ser carne moída. Isso aqui vai ser fazer meu almoço, então vai ser uma coisa bem prática. Tem as marmitas já prontas, congeladas dentro de casa, que é super prático e, enfim, como eu não cozinho, carne ou frango, eu acho que hoje vamos de carne. Comi frango ontem no jantar, então olha como é que vem a minha marmita, gente. É assim, ó. Vem a carne, aí vem o arroz e aí vem o feijão. Inclusive as marmitinhas que eu como são da Cumbuca Boa, a melhor marmita de São Paulo. Vou deixar o link aqui na descrição e o meu cupom também para 25% de desconto no primeiro pedido. Gente, morar em São Paulo, vamos lá. Preciso deixar claro antes de tudo que hoje a minha situação aqui em São Paulo é uma situação muito confortável. Quem me acompanha desde o início do canal vai lembrar que quando eu comecei os vídeos... Ixi, não tem prato. Quando eu comecei os vídeos 10 anos atrás aqui no YouTube, quem me acompanha vai lembrar que a minha casa, tipo assim, eu tava em outro momento de vida, era uma casa muito simples. Eu morava, gente, numa kitnet em Florianópolis, que era assim, um quadrado, que tipo assim, num canto era a pia, no outro canto era a minha cama, no outro canto era uma mesinha com a bombona de água, e um quadradinho do lado era o banheiro. Tipo, essa era a minha casa 10 anos atrás, quando eu tava começando a trabalhar, começando a correr atrás dos meus sonhos. E hoje, graças a Deus, a minha situação é outra. Por que eu tô falando isso? Porque essas percepções que eu vou trazer pra vocês vêm de um lugar que eu, por exemplo, posso trabalhar de casa, fazer minhas coisas de casa, consigo morar num bairro que é confortável. Então todas essas coisas me colocam num lugar de muito privilégio aqui em São Paulo e eu preciso reconhecer isso. Mas, gente, São Paulo é uma cidade muito louca. Independente de você ser a pessoa mais fodástica e mais poderosa do mundo, você vai ser afetado pelas coisas boas e pelas coisas ruins dessa cidade, independente da sua condição. Primeiro, gente, sim, São Paulo é a cidade do trabalho, tá? Você vem pra cá pra trabalhar, pra conquistar sua vida, pra construir sua carreira. Sim, esse é o lugar pra estar, se você tem esse interesse, se você tem essa ambição, essa determinação. Mas, hoje eu vejo que a gente paga um preço muito caro por isso também. Você também paga um preço caro aqui, ó. Então eu, por exemplo, que trabalho com evento, que trabalho com arte, hoje eu acho que eu gostaria de morar em outra cidade se eu pudesse. Mas eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui porque os voos saem daqui mais barato, a logística, os eventos acontecem aqui. Então eu preciso estar aqui, não tem jeito. E o preço que se paga, gente, que eu falo, é a questão principalmente da saúde mental. Então se você tá pensando em vir para São Paulo morar, coloque na sua cabeça que essa é uma cidade que vai te consumir mentalmente, tá? É uma cidade acelerada. Eu ando assim, né? Eu acho engraçado que quando eu piso em São Paulo, eu começo a andar assim, começo a andar rápido. É uma coisa automática, é uma cidade rápida, é uma cidade produtiva. Você tem que estar o tempo inteiro em produtividade. E isso tem um preço muito grande na ansiedade, gente. Aqui a minha ansiedade, ela pegou, tá? Aqui eu realmente comecei a sentir novos desafios assim em relação a estresse, em relação à ansiedade. Então, se você vem pra cá, já esteja preparado para cuidar da sua saúde mental, né? Eu comecei a fazer certinho terapia desde que eu tô aqui, que é uma coisa que me ajuda a lidar um pouco mais com meus sentimentos, com as minhas pressões, com as minhas angústias. Primeira dica que eu dou, se você puder, faça acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, porque você vai precisar. Eu não sei explicar de verdade, mas parece que, tipo assim, só por eu estar aqui em São Paulo eu já me sinto mais ansioso. Diferente, por exemplo, se eu passo uma semana aqui em São Paulo ou em relação a se eu passo uma semana lá em Santa Catarina com a minha família. Parece que o simples fato de eu estar num outro lugar já mexe com a minha ansiedade. Aqui você tem acesso a muitas coisas e a desigualdade das coisas. Tem gente com muito dinheiro, tem gente que consegue muitas coisas, restaurantes maravilhosos, lojas caras, não sei o que. Então tudo isso mexe muito com a sua percepção de acesso aos lugares e com as desigualdades assim mesmo. Então eu acho que você tem que estar preparado para isso, porque é uma cidade que ela tá o tempo inteiro fazendo assim, ó, pum, 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 com você. Quarto ponto que eu percebo, gente, é que as pessoas aqui parece que elas ficam muito mais sozinhas e isoladas. Vou dar um exemplo para vocês.
Um dos meus melhores amigos mora, tipo assim, a 3 quadras aqui de casa. Sabe quando foi a última vez que eu vi ele? Deve estar fazendo uns 2 meses. e a maioria dos meus amigos tá num raio de, no máximo, sei lá, 5 quilômetros aqui de casa, sabe? É um Uber de 10 minutos. Mas a gente não se encontra. Tá todo mundo seguindo a sua vida, seguindo as coisas que tem que fazer, os seus trabalhos, as suas coisas. A rotina do dia a dia acaba que as pessoas ficam cada uma isoladas nos seus núcleos. Graças a Deus eu sou uma pessoa que gosta muito de estar sozinho. Eu sou uma pessoa que gosto do meu espaço e hoje em dia eu levo uma vida de casado praticamente, né, gente, aqui com o Gabriel. Então a gente dá esse apoio, assim, a gente é essa base um pro outro. Mas esteja preparado porque São Paulo é uma cidade que isola as pessoas. É isso que eu sinto. E aí, é claro, tipo, vai ter gente que vai buscar em festa, vai buscar em não sei o quê, um esporte, alguma coisa assim pra tentar compensar, né, e criar esses meios sociais. O que é uma contradição se você parar pra pensar, né, porque você tá, tipo assim, numa cidade com 14 milhões de pessoas. A comida já tá cheirando aqui, viu, gente? Aqui. Eu coloco ela dentro do... Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá dentro do pacotinho. Aí você esquenta no micro-ondas e ela fica com uma... Tipo com uma consistência boa, sabe? Brits, quinto ponto. São Paulo é uma cidade muito... Ai, foi um plástico no meu... São Paulo é uma cidade muito cara. É cara pra morar, é cara pra comer, é cara pra viver, é cara pra tudo, gente. Se você quer morar num bairro bom, você vai pagar caro. Se você for morar num bairro mais afastado, ou num bairro que às vezes não tem tanta segurança, vai ser caro. Tudo é caro, gente. É uma cidade que eu sinto que as pessoas trabalham mais e elas conseguem ganhar mais também para conseguir suportar e viver nesse estilo de vida. As coisas vão se compensando. Você quer fazer um crossfit, por exemplo. O crossfit aqui vai ser uma coisa mais cara do que se quando eu morava no interior, por exemplo, entende? Bobear vai ser metade do preço do que aqui. Então tudo fica mais caro. São Paulo já é uma cidade difícil de morar. Então você precisa pelo menos tentar fazer com que isso fique um pouco mais fácil onde você mora. Vou adicionar uma saladinha aqui agora, porque... Outro ponto que eu percebo aqui em São Paulo, gente, que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu vir pra cá, é a questão da vida amorosa, sabe? De novo em relação às relações. Eu tenho a impressão aqui em São Paulo, tipo, logo que eu cheguei, veio pandemia e tive que entregar o meu apartamento, voltar a morar com a minha mãe, e logo depois comecei a namorar com o Gabriel. Mas, e estamos juntos até hoje, 5 anos, mas eu sinto que em relação à vida amorosa, as pessoas vêm pra cá, tipo assim, nossa, tem muita gente interessante, é uma cidade muito grande, com muita festa, muita coisa. E aí vem aquela expectativa de conhecer pessoas legais, e de namorar, e de talvez formar alguma coisa, né, assim, mais séria com alguém. Mas, gente, posso falar? Eu sinto que aqui as pessoas, por ter tanta gente, por ter tanta opção, e tantas pessoas, sei lá, interessantes e muita gente, as pessoas parece que elas ficam rodando. Vejo isso por amigos meus. E parece que é muito difícil fechar um relacionamento. As pessoas estão sempre em busca da próxima e de uma próxima pessoa que vai ser mais interessante, vai ser mais legal e vai ser mais o quê. E parece que é muito difícil ver as pessoas se conectarem de verdade, formarem relacionamentos e ficarem juntas, mesmo se der certo ou se não der certo. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão sempre correndo atrás do próximo. Pode ser a minha percepção. Se vocês não concordam com isso, se vocês têm outra percepção, vocês deixem aqui nos comentários. O almoço está quase pronto, mas enquanto isso, se você não me segue, já se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Saladinha no prato. Eu preciso colocar uma colherzinha, gente, de azeite de oliva, mas é uma colherzinha mesmo. E também eu gosto de colocar azeite balsâmico na salada. Se você não gosta muito de salada, isso aqui ajuda muito, tá? Porque dá um gostinho. Quando eu falo que é uma colherzinha de azeite de oliva, gente, é uma colherzinha mesmo, tá? Olha o tamanho. Não sei se vocês sabem, mas azeite de oliva é uma das coisas mais calóricas que existe. Mas ao mesmo tempo é saudável. Então, é só uma colherzinha. Aqui em casa a gente é viciado num chá, gente, que eu vou pegar aqui agora e já vou mostrar pra vocês. Tipo assim, a gente compra de 3 em 3, de 2 em 2. Esse chá aqui que é 0, ó. Chá Lipton de pêssego. Vocês já tomaram, gente? É muito bom. Mas não peguem o de limão. O de limão é muito ruim. Tem gosto de produto de limpeza. Tcharam, almoço pronto. Ah, tá. Vamos pro sétimo ponto, gente, que eu gostaria de saber antes de ter mudado pra cá. O sétimo ponto, gente, na verdade, é uma coisa que... Fala de boca cheia, né? As pessoas já sabem, mas que quando você mora aqui, você realmente tem a dimensão, que é a questão do trânsito. É muito ruim. E isso implica em, às vezes, você levar 2 horas para fazer um trajeto muito curto. Se você vai pro aeroporto, pegar um ônibus, uma coisa assim, você tem que realmente planejar as coisas com 1 ou 2 horas de antecedência, senão você pode perder
esse voo, esse ônibus, como já aconteceu comigo algumas vezes. E isso está completamente relacionado com aquele ponto da saúde mental também, sabe? Que a gente conversou antes. Esses dois últimos pontos que eu vou falar, na verdade, mexem muito com a saúde mental. O estresse, sabe? O estresse do dia a dia, o que isso vai te causando de ansiedade no dia a dia, isso vai acumulando, sabe? Eu, graças a Deus, trabalho de casa durante a semana, final de semana eu tenho que ir, né, pegar ônibus, pegar avião, essas coisas. Mas é o que dizem, gente, se você puder morar perto do seu trabalho, isso já vai facilitar 1000% a sua vida. E sobre trânsito, tem uma outra questão também. Se você tem carro, eu gostaria muito de saber, antes de eu vir pra cá, que São Paulo é uma cidade que é muito fácil de você ganhar multa. Porque o tempo inteiro tem radar de velocidade, a velocidade aqui é 50 por hora, às vezes é 40 por hora, é uma velocidade muito lenta. Qualquer lugar que você vai estacionar, às vezes, ou não pode, ou tem área azul, ou você tem que estar muito atento, ou você vai estar gastando rios de dinheiro com multa de carro. Multa de trânsito, na verdade, né? Sobre trânsito, aqui tem uma coisa muito legal para burlar um pouco isso, que é as bicicletas compartilhadas. Tem um banco, laranjinha, com azul, sabe aquele? Então, que ele tem diversas bikes pela cidade. Então você paga, tipo assim, R$30 por mês e você pode usar ali, acho que agora subiu para 40. E aí você pode pegar a bike num ponto da cidade, devolver num outro. E é muito legal, gente. Isso ajuda muito porque, de verdade, de bicicleta muitas vezes você vai andar mais rápido do que de carro. O oitavo e último e pior ponto, que eu gostaria de ter sido melhor avisado antes de mudar pra cá, é a questão, claro, da segurança. São Paulo é uma cidade perigosa e tá ficando, parece, cada vez mais perigosa. Eu, logo que eu mudei pra cá, tava no Uber, mexendo no telefone à noite, não sei o que, tava passando pelo centro, de repente, um soco no vidro do carro assim no meu lado. Levei um susto e tal. Dei sorte porque o vidro não quebrou. Foi só um aviso, gente. E fiquem ligados aos avisos, tá? Porque cerca de 2 anos depois, mais ou menos, estava eu dirigindo um evento que ia levar, tipo, sei lá, 40 minutos pra eu ir de carro. Não sabia o caminho sozinho. Tava ali com o GPS em cima aqui do carro, né? Do lado do volante me guiando. De repente, o carro para no trânsito e... pum! Quebram o vidro, levam o meu telefone aberto, com o GPS rodando, e em questão de 5, 10 minutos... Em questão de 5, 10 minutos, fazem mais de R$5.000 em cartão de crédito, compras e Pix. Oi? Tá bom, valeu. Fizeram compras na hora, gente. Vocês não têm noção. Muito rápidos. Sem falar que eu tava num trânsito, numa avenida, sem saber como voltar pra casa, desesperado, que meu celular estava aberto e podia acessar, sei lá, banco, essas coisas. Eles realmente conseguem, tá, gente? Acho que com o Face ID foi desesperador, sério, desesperador. Tanto que desde que eu tô morando aqui oficialmente, eu tenho seguro. Em todos os bancos que eu tenho, eu pago, sei lá, 4, 5, 7 reais em cada banco para ter seguro, caso aconteça algum furto, algum roubo, alguma coisa. E também seguro de telefone, tá, gente? Que é uns R$100 aí por mês. Sei que é um custo todo mês, que, tipo assim, não deveria ter, mas... eu acho importante estar aqui e ter essas coisas, principalmente depois de ter sido roubado. Então São Paulo é uma cidade que você vai aprendendo a viver apesar desses problemas, sabe? Ah, Luan, então não pode mexer no telefone dentro do carro? Pode, mas quando ele está em movimento. O carro parou, eu paro de mexer e guardo ele para evitar que alguém quebre o vidro e leve o telefone. Quando eu cheguei aqui, andava na rua, fazendo stories, não sei o que, gravando... não, você aprende que você não pode fazer isso, porque alguém passa de bicicleta e pega, ou passa alguém de moto, às vezes armado, pede pra você liberar, pede a senha, pede pra você liberar o telefone e leva o seu telefone. Então, assim, essas coisas realmente acontecem e hoje eu sinto que você, aprendendo, sabe, assim, a viver e a se cuidar, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Um pouco mais fáceis. Ai, almoçado, gente. Adorei ter vocês comigo almoçando junto hoje. Me contem o que vocês acharam desse formato. Concordam? Discordam, gente? Vocês moram em São Paulo? Tem vontade de vir morar em São Paulo? Se você não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like, um comentário se tiver sem ideia. Deixa pelo menos um coraçãozinho aqui embaixo. Espero que tenham gostado do nosso almoço juntos hoje. Beijo e até o próximo vídeo.